Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Uma alegria, mais uma vez, estarmos reunidos num encontro para estudarmos a magnífica obra Os Quatro Evangelhos de Rustem. Hoje, o nosso tema é fazer uma ponte evangélica entre as diversas correntes e a obra de Rustem. E o tema que nós vamos fazer dessas múltiplas possibilidades é sobre Maria, Mãe Zelosa. Mas como também Maria, Mãe Zelosa tem múltiplas possibilidades, eu vou focar num item, que é o rogai por nós na hora da nossa morte. Se Maria é realmente o espírito dessa grandeza, ela tem esta força para rogar por nós na hora da nossa morte, ela é mãe zelosa na hora da nossa morte. Então esse é o tema, evidentemente, que todo alicerçado na obra de Rustem. Mas como esta frase, rogai por nós, agora e na hora da nossa morte, pertence a uma das orações mais conhecidas do mundo, que é a Ave Maria, e que é notadamente católica. Então, nós temos que abrir aqui um parênteses para entender essas possibilidades e a importância dessa oração. Para isso, nós vamos nos recorrer de Rustem, que vai dizer o seguinte: esta obra, que é os Quatro Evangelhos, oferece aos homens atuais o que eles podem receber e suportar na medida de suas forças, já que o adquiriram e que ainda adquirirão. É o primeiro plano da obra do Espírito de Verdade, que é o nome do nosso encontro. O primeiro plano é essa obra. Preparatória da Era Nova, cujo início ela marca, com o auxílio de revelações ainda desconhecidas da maior parte dos encarnados. Sim, é a fase teológica que se abre, a fim de preparar, pela vinda de futuros missionários, entre eles o nosso querido Chico Xavier, instrumentos e órgãos do Espírito da Verdade, inclusive Emmanuel faz parte desta organização, com mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, a desejar da fusão das seitas religiosas diversas, catolicismo, protestantismo, budismo, judaísmo, brahmanismo, maometismo, religião das selvas e das tribos. Oferecemos as primícias da Igreja una e indivisível do Cristo. Isso não quer dizer que essas religiões vão acabar. Apenas está dizendo que o Espiritismo fará um encontro de todas elas. Nós não temos tempo para abordarmos todas elas. Então nós vamos tirar, baseado sempre no princípio da Ave Maria, e dessa proteção de Maria rogando por nós na hora da nossa morte, dois focos: o catolicismo e a religião das selvas e das tribos, ou melhor, dos índios e dos nossos africanos. Então, esses são, podemos dizer assim, são as duas vertentes da nossa palestra. Como dizia o Newton Boechat, sem mais delongas, então, passemos ao nosso tema, né? Então, a primeira reflexão é o Chico Xavier dizendo: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua celeste mãe, nossa mãe, a quem devemos a gratidão da Ave Maria. Então ele agradece a Jesus, porque Jesus foi a causa de Maria, do nascimento, não é? Que ele terá através de Maria. E agradece a Maria pela gratidão, pela generosidade. É uma bênção para a humanidade. Nós temos uma prece como a Ave Maria. Tá certo? Assim, vamos estudar ela. Outra reflexão. Primeira parte da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor seja convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Essa é a primeira parte, toda ela baseada em frases do Evangelho. No encontro do anjo com Maria, do encontro de Maria com Isabel, a mãe de João Batista, surgiram essas frases. Então, essa primeira parte da Ave Maria, ela pode dizer assim, é evangélica, é escriturística. Essa é a primeira parte. Tudo bem? Aqui só um pequeno comentário sobre a palavra graça ali.
Maria cheia de graça. A palavra graça, repare que está escrito por Lucas, e Lucas era discípulo de Paulo de Tarso, e na filosofia de Paulo, graça é a manifestação do Espírito de Deus. Então Maria é cheia do Espírito de Deus. Como eu estivesse dizendo, é um espírito evoluído. Tá? Como já vimos aqui anteriormente. Vamos fazer um pequeno estudo dessa primeira parte, já para a gente poder depois passar para a segunda, que é na hora da nossa morte. Bom, a primeira pergunta fizeram ao Chico Xavier. Jesus ascendeu à escala normal evolutiva, ou melhor, à escala evolutiva normal, em outras esferas ou foi criado puro? Essa é uma pergunta que para um espírita, aquele tradicional espírita, não tem lógica. Porque todos seguiram a linha de evolução normal. Não nasceram puro. Para nascer puro, isso é uma concepção de Pietro Baldi. Uma concepção bíblica também, mas aqui na nossa visão de agora é de Pietro Baldi. Então, a pergunta que como espírita não cabe. E como espírita lúcido, deveria ser logo dito. É lógico que, independente de qualquer coisa, Jesus seguiu uma evolução normal. Mesmo em outro planeta, mas teve de seguir e não nasceu puro. Mas vamos ver o que Chico Xavier respondeu. Sempre que indagamos sobre isso aos amigos espirituais, não sei se por reverência ou porque eles consideram oportuno adiar para nós o total conhecimento da verdade. Há necessidade de mais tempo para isso. Então, naquela concepção, para se falar para os espíritos de uma forma, para os espíritas de uma forma geral, não foi dada uma resposta definitiva. Por quê? Há necessidade de um maior tempo. Mas maior tempo para quê? Para dizer que ele nasceu normalmente igual a todos nós? Mas isso já foi dito. Isso é o que é dito todo dia em tudo que é centro espírita, em tudo que é livro espírita. Só pode ser mais tempo para outra opção, porque é a única opção que tem dele ter vindo puro. Porque se for para outra do que ele veio normal, mineral, vegetal, animal, e passou aqui pela Terra, mundo de expiação e prova, ou em outro planeta, isso é o que se fala sempre. Então, a opção é que é espírito puro. Continua o Chico. Nascimento de Jesus, aquela noite eletrizante, a estrela que guiou os reis magos, e quem eram, a hora do nascimento de Jesus, a natureza do corpo de Jesus, sua vida dos 13 ao 30, o Adelino Silveira queria contar em livro. Ganhou um puxão de orelha. Contei para te instruir. Se fosse para pôr em livros, colocaria no meu, uai. Agora, só que, com relação a todos esses assuntos, ele colocou no livro sim, uai. É só vocês pegarem o meu livro Ponte Evangelho e Regina, o Evangelho de Maria, que tem todas as informações baseadas em Chico Xavier, de quem foram os magos, da noite de Natal, por que foi 25, o que o Chico pensa sobre isso. Então, todas essas informações do nascimento de Jesus, do que foi dos 13 aos 30, inclusive com a frase do Emmanuel, que Jesus mostrou-se tal qual era, com a superioridade que o planeta o conheceu, desde os tempos longínquos do princípio, ontem foi dito, nem da escola essênia ele precisou. Então, tudo isso já foi dito, e muito bem dito. O que o Adelino queria era repetir. Uai, já está nos meus livros, e eu colocaria dessa forma nos meus livros. Muito bem, continuemos agora. Devo lembrar que o catolicismo, nos seus fundamentos, primeira comparação com o catolicismo, é espiritismo puro. Tudo se baseia, veja bem, na comunicação do visível com o invisível. O que é a revelação do anjo Gabriel? De que modo José da Galileia se decide aceitar Maria como esposa, se não através do sobrenatural? Gente, está tudo aí. Só não está para quem não quer. E para quem não quer, é espírito atrasado. Tem que ser muito bitolado para falar diferente disso que o Chico falou. Ou diz Bezerra de Menezes, né? A obra de Rustem não serve para inteligências menores. Escrito no jornal O País, para leigos. Em outras palavras, o que Chico fala está de forma claríssima. Como é que foi a revelação do anjo Gabriel para Maria e o nascimento de Jesus? Revelação espiritual. Por que José aceitou isso? Por revelação espiritual.
Continua Chico. O cristianismo é uma religião sem cadáveres, pois começou com Jesus ressuscitado. Foi o grande morto revivido para demonstrar que não há morte. Mas aí alguém poderia dizer assim, mas é lógico, ele ressuscitou, porque todos nós ressuscitamos perispiritualmente, sobrevivemos no plano espiritual. E ele simplesmente demonstrou isso através de uma materialização depois da morte, dizendo que estava vivo. E foi o primeiro a provar isso para nós. Será que é só isso? Observe em outra frase. No futuro, Espiritismo e Igreja Católica não serão religiões paralelas. Elas se encontrarão. Isso não quer dizer que serão as mesmas. Cada um na sua. Mas vão se encontrar, o encontro de ideias. E como estará dependendo das autoridades que fizerem este benefício à humanidade. É um benefício. Porque a igreja, com a graça de Deus, um dia vai aceitar o estudo da mediunidade, a reencarnação e a comunicação dos espíritos, porque isso está na própria sobrevivência do cristianismo. O primeiro que ressuscitou e mostrou que não havia morte foi Jesus. Agora, com o primeiro, acabou aquela outra tese. Ressuscitou no sentido de que todo mundo ressuscita, no sentido de que todo mundo sobrevive. Não, aqui não é isso. Porque antes de Jesus, pessoas morreram e sobreviveram. Depois de Jesus, pessoas morreram e sobreviveram. Ele está dizendo que foi o primeiro. Para ser o primeiro é porque ele está dizendo que é de corpo. E de corpo só poderia ser num corpo especial. Por isso que ele teve um nascimento especial. Só houve ressurreição porque houve um nascimento especial. Aliás, o alfa e o ômega, a cobra mordendo o seu rabo. Está tudo unido. Sem o primeiro, um nascimento excepcional, não poderia ter uma ressurreição, ou melhor, uma morte especial. Tudo bem? Já estamos quase terminando o estudo da primeira parte. Olhem bem o seguinte. Questionado Chico com referência ao desaparecimento do corpo de Jesus, ele afirmou categórico. O corpo de Jesus foi desintegrado por vontade dele. Participando do nosso encontro naquela noite, alguns amigos deram-se pressa em levantar-se da mesa, sendo que um alegou a necessidade de tomar um copo d'água na cozinha. Vamos fugir desse assunto, né? E o Chico continuou. Foi então que o Chico sorrindo, rematou baixinho. Há pessoas cuja cabeça não suportam ouvir esses assuntos. Logo, um se levanta para beber água e o outro vai tomar um ar lá fora, respirar um ar. Tudo bem? Não suportam ouvir. É como diz, limitação. Bom, mas se ele desmaterializou o corpo dele, como é que é isso? Vamos para o sudário. Sudário. A irradiação de uma substância desconhecida na Terra. Diz o Chico, chamuscou o manto de Jesus. Por quê? Porque ele tinha uma matéria totalmente desconhecida para nós. Segundo, nada se assemelha a ela em nosso planeta. Fechado? Então, com isso está resolvida a primeira parte da Ave Maria. A Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, espírito elevado, e bendito é o fruto do vosso ventre, que é o corpo de Jesus. Está explicado. Tá bem? Fizemos a primeira ponte. Vamos para a segunda parte da Ave Maria, que é a que nós vamos nos deter mais, que é a seguinte: Santa Maria, Mãe de Deus. Esse Mãe de Deus não tirem da cabeça, a igreja não pisa na bola. Ela é mãe, como diz o Chico. E não devemos ficar torcendo para a igreja acabar. Chico sempre disse isso. Como acabar a igreja? Vamos botar essa gente toda onde? Tá certo? A igreja, e ela sabe muito bem. Jesus é Deus sim, ele é aquele Deus do Antigo Testamento. Aquele Espírito que se manifestava no Antigo Testamento, que ditou a lei, falava, havia, comunicava-se, andava, ralhava com eles, é Jesus, é o Yahvé. Se não acreditar de que eu sou, e como era o nome dele, eu sou, como ele diz para Moisés, morrereis em vossos erros. Então é ele mesmo. Então Maria é a mãe daquele Deus, ou melhor, daquele Espírito superior, guia de Israel, guia da humanidade, guia do nosso planeta.
que se apresentava naquela época, para aquela linguagem, com o nome de Deus. Como também havia os deuses de todas as outras religiões. Então não é Deus no sentido absoluto. Aliás, a Bíblia não fala em Deus em sentido absoluto. Ficou claro? Não tem nenhuma passagem do Antigo Testamento que fale em Deus em sentido absoluto. Fala sempre desse Deus que é Jesus, o Criador do nosso planeta. Tanto dizer o texto, ele veio para os seus e os seus não reconheceram. A igreja, ou melhor, a Bíblia não é teísta. Ela acredita em Jesus. Ou em Yahvé, que era Jesus, com o nome antes dele se chamar Jesus. Tudo bem? Rogai por nós, Santa Mãe de Jesus, ou de Deus, ou do Deus do Antigo Testamento. Rogai por nós, os pecadores, nós que caímos e persistimos na nossa queda. Agora e na hora da nossa morte, que é a situação mais desagradável para o pecador, é a morte. É a nossa situação de maior medo, é a morte, é aquilo que nos apavora, porque Deus nos fez para a vida e nós, com o pecado, é que queremos a morte. O salário do pecado é a morte, diz Paulo. Então, essa situação dolorosíssima da queda, que é a morte, que nos dá um pavor tremendo, precisamos da ajuda de um Espírito bondoso, amoroso, e pedimos a intercessão de Maria para resolver situação como essa tão dolorosa, tão desagradável. Então, será que Maria é evoluída para rogar por nós na hora da nossa morte? Diz o nosso Emmanuel. Maria, mãe de Jesus, que mais se assemelhava a um anjo vestido de mulher. Então ela era um anjo, ou melhor, um espírito de alta grandeza, um espírito já superior, que habitava planos superiores e, como foi dito aqui, purificada. Então, Maria tem essa capacidade de cuidar de momento tão doloroso da nossa vida. É sobre esse momento agora que a gente vai conversar, tá bom? A primeira parte, unindo ao catolicismo, e as outras partes, a religião das selvas e das tribos. Tá bem? Então vamos lá. Vamos dividir a nossa palestra com a introdução que já fizemos, o caso de João Carlos, o caso Ulisses, o caso Clara Nunes e o caso Nossa Senhora da Abadia. Vamos lá. Uma introdução. Diga às mães que a Mãe Santíssima está sempre ao lado de Jesus. Vamos pedir à Mãe Santíssima que ela interceda por nós junto a Jesus. E ele, como bom filho, não deixará de atender ao pedido de mãe, disse Chico Xavier. Vamos interceder. Vamos pedir às mães. Mais sofrimento do que a pessoa que passa na hora da morte é mãe vendo os seus filhos morrerem. É uma dor imensa para a mãe. Então, as palavrinhas do Chico, fala para as mães que existe Maria. Maria está sempre do lado de Jesus. Olha, ela vai pedir a Jesus. E Jesus, como bom filho, vai atender. Peça, avisa para as mães que existe Maria. E Maria vai nos socorrer, ou vai socorrer principalmente as mães nesta hora. Primeiro caso do João Carlos. Está aí um menino, por volta de 14 anos, devota de Nossa Senhora da Aparecida. João Carlos morava na cidade de Embu das Artes, que pertence à Grande São Paulo. Lá na cidade de Embu das Artes, nós temos a igreja Nossa Senhora do Rosário. E ele, devoto de Maria, e tinha uma promessa a pagar, ele podia ir na igreja de Nossa Senhora do Rosário. Já tinha essa igrejinha lá na cidadezinha dele. Mas um jovem de 14 anos não leva em conta que também nesse dia tinha uma festa em Embu, uma festa para jovem, e que ele podia ir na festa. Poxa, além dele poder ir na festa para jovem, lá já tinha uma igreja de Nossa Senhora, e que ele podia pagar a promessinha dele. No entanto, foi acompanhar um amigo familiar, uma pessoa, um amigo praticamente da família, à cidade de Aparecida do Norte, a sede da religiosidade mariana do Brasil, Aparecida, né? Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Ele foi acompanhar, foi resgatar uma promessa. Às 12 horas, o padre benzia os objetos sagrados, ele comprou uma imagenzinha de Nossa Senhora,
para ser abençoada, para ser imantada com vibrações, e ele ali em oração cantava. João Carlos continha-se em oração a Nossa Senhora e cantava naquele momento. O santuário estava em obras, estavam fazendo a grande ponte que depois eu vou mostrar aqui para vocês. No momento, um garoto perdido na rua atira do alto da plataforma uma telha na cabeça dele, no momento em que ele orava. E a mãe fica desesperada, porque o menino recebe aquela telha na cabeça, em plena oração, em plenos cânticos a Maria, com uma imagenzinha de Maria na mão. Vai para o hospital, passa a ser dia no hospital e desencarna. A mãe vai procurar Chico Xavier. Como foi dito, missionários virão, órgãos do Espírito da Verdade. A mãe vai procurar Chico. E ele fala então com a mãe. A mãe se chamava Itália. Querida mamãe Itália, querido papai, peço para que me abençoe. Venho até aqui com meu avô Manuel para trazer notícias. O Espiritismo é o Consolador. Só me lembro do sábado, dia 6, quando me preparava com muita alegria para cumprir meus votos no santuário de Nossa Senhora da Aparecida. Lembro-me de que estava em oração ao lado de nosso amigo Senhor José, quando sentiu uma pancada na cabeça. Orava e cantava com toda aquela multidão de romeiros. Viva a Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Viva a Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida. Aqui estão vossos devotos, cheios de fé incendida, de conforto e de esperança, ó Senhora Aparecida. Protegei a Santa Igreja, Mãe terna e compadecida, protegei a nossa pátria, ó Senhora Aparecida. Ó velai por nossos lares, pela infância desvalida, pelo povo brasileiro, ó Senhora Aparecida, viva a Mãe de Deus e nossa, e vem a telha na cabeça. E aí? Ela é mãe zelosa? Mas ele estava orando para Maria, estava cantando para Maria, deixou uma festa em Embu. Era um jovem. Mãe é zelosa? Maria é zelosa? Continua a mensagem. Não pude me sustentar em pé quando recebi aquela pancada na cabeça. Recordo que me carregaram para um hospital, mas nada lembro, senão que dormi. Graças a Deus, pensando nas orações. Que lindo, né? Bom, aqui é a primeira revelação e não vou falar mais. Isso é básico. Todo mundo desencarna assim, dorme. Depois que dorme, sonha. E esse sonho começa a se misturar com realidade. E daqui a pouco tu não sabe se está sonhando, se é real. E gradativamente, porque a verdade não pode ser um choque, como disse o nosso Ariston, aí gradativamente você percebe que está desencarnado. Esse é o básico, esse é o normal. Tá certo? Quando não acontece assim, é por resistência nossa, de muita maldade, que nós não queremos. Não toco mais. Aí vocês vão ver várias vezes passagens como essa, em que nós vamos passar por cima, tá bem? Está aí a ponte que eu falei para vocês, ele estava aqui na beira da igreja, quando a telha caiu, ele desencarnou. Acordei num lugar de muito repouso, e 2 amigos me disseram ser o vovô Manuel e o bisavô Frederico. Eu estava na posição de um doente anestesiado, sempre assim, é a misericórdia divina na hora da morte. Até que aos poucos fui reconhecendo a vida nova em que me achava. É gradativo. Por isso que teve que ter a palestra do Ariston primeiro para falar isso. Ouvi as pessoas encarnadas, muitas pessoas de nossa amizade, perguntando por que fora eu acidentado com um corpo estranho na cabeça quando fazia a prece para Maria.
É isso que as pessoas ficam no ouvido do papai e da mamãe. É assim que as pessoas vão na missa de 7º dia e ficam, mas por que com ele? Mas logo com ele, tão jovem, tão bonzinho, estava orando para Maria. Oh Deus, onde que você está? Mãe zelosa, onde... Aí vem aqueles escândalos. E era isso que diziam. E ele ouvia isso na espiritualidade, as pessoas querendo dizer isso. E na vibração lá da igreja de Nossa Senhora da Aparecida, ele vai comentar. Não somente meu avô Manuel, mas outros amigos aqui me esclarecem que eu não encontraria lugar melhor para sofrer a prova, além daquele em que me punha sob a proteção de Deus. O melhor lugar é desencarnar num local de religião, num local que você está cantando e orando. Olha a influência da mãe. Aliás, da mãe zelosa. Aliás, ele tinha uma prova para pagar. Anotem, ele ia desencarnar assim. Com oração, sem oração, ele ia desencarnar assim. Está escrito. É a prova dele, é o planejamento. O local que foi o melhor. O que é melhor? Veja o caso de vocês, não fala do orador. Desencarnar aqui no Congresso de Rustem ou lá fora no Palácio dos Ministérios? O que vocês preferem? Aqui? Pode. No momento, não está querendo? Olha que a gente não tem muita essa opção. Aliás, é uma frase de Jesus no capítulo 7 de João. A gente não sabe o nosso dia nem essa hora. Eu tenho a minha hora. Olha ele falando. Eu tenho a minha hora. Subam vocês para Jerusalém. A hora de vocês é qualquer hora. A gente não tem esse conhecimento. Ele tem a hora dele. Ele tinha o conhecimento. Tá? Muito bem. Ficou claro isso? Olha então que ele vai dizer, explicar por que a pedrada. Que os mensageiros de nossa Mãe Santíssima não me abandonaram. E nos tempos últimos me fizeram saber até a imagem venerável sofrera pedradas. Como que a responder aos cristãos que nossa Mãe Celeste, ferida no símbolo, que é a imagem de sua proteção para nós, permitia a si mesmo desacatos na figura ou na imagem em que seu nome deve ser respeitado, como a esclarecer-nos que ela também sabe sofrer com os seus filhos, que somos nós, os atentados daqueles que ainda não conhecem Jesus. Ele está fazendo uma profecia. Observem Chico Xavier. Olhem, em 1995, um bispo da Igreja Universal chutou a imagem. Eu botei bispo entre aspas, porque ele é tudo, menos bispo. E depois, em 2005, um evangélico apedrejou. Ele está falando em pedrada e não em chute? Então ele está fazendo uma profecia, coisas da mediunidade do Chico, chutou um evangélico, né? Apedrejou um evangélico, a imagem do Ciro de Nazaré em Belém. É lógico que chutou ou apedrejou, né? E eu botei o evangélico entre aspas, porque ele é tudo menos evangélico. Tá certo? Continua uma reflexão. Se isso aconteceu com o menino, né? Com João Carlos, é lógico que também com José e Maria. Sofreram pesadas humilhações na chegada a Belém. Então bate. Então eles sofreram, José e Maria, aquilo que representa a figura, a imagem, e também o menino. Simplesmente porque há pessoas que ainda não cumprem a vontade de Jesus. Continua o nosso João Carlos. Somente aqui, ou melhor, na espiritualidade, é que eu soube que não foi uma pedra que me atiraram, e sim uma telha, que de certo veio das mãos de alguém que auxiliava as leis de Deus a se cumprirem. Pelo menos é o que o meu bisavô Frederico me ensina a reconhecer. É lógico que Deus não manda ninguém tacar pedra em ninguém, tacar telha em ninguém, nem dar tiro em ninguém. Essas pessoas que fazem isso são inconsequentes, vão pagar pela inconsequência. Agora, os que recebem pedradas, chutes, agressões, e recebem tiro, não existe bala perdida, esses estão pagando o que tem que pagar. A vida, então, inteligente, econômica, como nos explica Petro Baldi, a vida econômica se utiliza dessas feras para que a lei seja cumprida. Está claro ali? Muito bem. Vamos para o segundo caso, o caso Ulisses. E agora, nesse caso Ulisses, que era um rapaz que desencarnou com 20 anos, mais ou menos,
Está aí o livro do Chico Xavier, Ulisses Ubiratã Alves Gusmão. E vocês já estão vendo aqui um rito de adoração a Iemanjá. É porque nós já vamos falar da segunda parte, não mais do encontro com o catolicismo, mas da religião das selvas e das tribos, ou melhor, a religião que nós chamamos de Umbanda e também de Candomblé. No caso mais particular, tem mais ligação aqui com a Umbanda. Tá bem? Então nós vamos ver o caso Ulisses, que é muito interessante. E mais uma vez a participação de Maria, mãe zelosa, no processo da desencarnação. Ele foi levar as oferendas para o mar, juntamente com a tenda em que ele frequentava. Era a festa de Iemanjá na cidade de Praia Grande, litoral paulista. Familiares dedicados, dirigentes da Tenda Caridade de Guarulhos, São Paulo. Tenda Caridade, uma tenda de Umbanda. Eles estavam fazendo as suas reverências a Iemanjá, e no início de dezembro, nos primeiros dias de dezembro, dia 9 de dezembro, porque já no final do ano, ou melhor, dia 31 e no início, dia 1º, é tanta gente na praia que não dá para cumprirem lá os rituais. E mais ainda, e são tantas tendas, porque a Umbanda em São Paulo é muito mais, podemos dizer, agigantada populacionalmente falando, do que nos outros estados, então é necessário adiantar o processo. Então ele foi lá, a Tenda Caridade se uniu, a Tenda Caridade lá, de Umbanda, foi lá fazer as suas oferendas. Dona Benedita Alves Tobias, mãe de criação lá do Ulisses, era também a presidente da tenda e quem recebia a vovó. Ela recebia a vovó, e ela era a presidente da tenda e era a mãe adotiva do Ulisses. Ulisses, ao entrar no mar, teve um mal súbito e tombou desfalecido. Ela então resolveu fechar a tenda, desde o falecimento do Ulisses. Não tem lógica. Eu vou lá agradecer a Iemanjá, levar as minhas oferendas ao Iemanjá, levo o meu filho querido, mesmo adotado é querido, quem adota sabe o que é que eu estou falando. É querido, na mesma extensão. Na hora que nós vamos agradecer a Nossa Senhora, estamos cantando para Iemanjá, estamos orando para Iemanjá, levando o nosso agradecimento, ela mata o meu filho? Então, eu vou fechar a tenda. Há coisa ruim nesse centro, né? Assim que as pessoas falam, tem coisa ruim aí. Então, ela resolveu fechar o centro. E aí, foi o grande erro fechar o centro. Acompanhamos. Essa coisa de que parece que Iemanjá é negativa é da coisa do popular. Tem até uma música que diz: adeus, meu amor, não me espera, porque eu já vou me embora por reino que esconde tesouros. Vê minha senhora, vestia colares de concha, para a vida passar e deixa de olhar para os veleiros. Adeus, meu amor, eu não vou mais voltar. Quer dizer, parece que Iemanjá, ela é meia descuidada, fica olhando para as suas belezas, para os seus colares e não toma conta dos veleiros. Não. Então, esse tipo de Iemanjá não cabe ao servir. Então, por causa disso, eu vou fechar o terreiro. Mas acompanhemos. Ela vai ao Chico Xavier. E o Chico vai receber Ulisses e vai explicar tudo. Querida mamãe Benedita, abençoa-me. Tenho na imaginação o papai Valdir para reunir os dois em meu carinho, em leis escrevendo essas notícias. Confesso que me achava muito feliz quando fomos incorporados em grupo, reverenciar a nossa mãe espiritual na praia em que me apareceu um lago imenso e repleto de luz, naquela hora em que iniciávamos as nossas preces. Na hora que estava nas preces, ele viu aquilo tudo em luz, um lago. Ele queria até chamar a avó Benedita, a mãe Benedita, no caso dele, para que ela olhasse, olha quanta luz. Ele vai começar a explicar isso. É que já estava desencarnando, né? Levei a mão ao peito como se quisesse prender o meu coração que pulsava desordenado. Pensei comigo mesmo que era a beleza espiritual dos cânticos e das orações que me induzia àquela empolgação. Quer dizer, eu estou vendo essa luz porque eu estou orando tanto e estou cantando tanto, com tanta fé, que eu acho que eu estou meio em êxtase ou meio em transe. Mas era o transe da desencarnação.
Eles estavam cantando músicas como essa que eu quis colocar, que tem tudo a ver com Pingo d'Água, por isso que ele fez a palestra antes, né? É um canto de umbanda muito interessante, que diz assim: as águas vêm descendo pelas serras, vêm rolando pelos rios e desaguam no mar. As águas vêm descendo pela serra, vêm rolando pelos rios e desaguam no mar. Oi leva, numa marola, uma rosa branca, minha mãe Iemanjá. Oi leva, numa marola, uma rosa branca, minha mãe Iemanjá. Cantando assim, ele desencarna. Ou músicas semelhantes a essa. Ele dá a explicação. Uma senhora ao meu lado me abraçava maternalmente, e eu acreditei que outra mãe estava surgindo para mim. Daí as ideias de que as sereias vêm buscar as pessoas, né? Mas vamos ver que mãe era essa que veio buscar ele, em nome da mãe sereia, ou em nome de Iemanjá, ou em nome de Maria. A senhora me estendeu os braços e não resistiu ao encantamento daquele sorriso que me convidava a calma e confiança. Calma, confiança. Você vai desencarnar. Numa fração de segundos, caí sem força e de imediato notei que o coração parara de súbito. Aquela outra mãe me disse com bondade e tolerância: para você, meu filho, chegou o descanso para as nossas novas tarefas. Quer dizer, não tem jeito, você vai desencarnar. Vai descansar. Mas descansar para quê? Para novas tarefas. Então a gente tem que saber que novas tarefas são essas. Tá certo? Em que ele vai ter que mudar a bomba do coração, refazer ela, descansar para novas tarefas. Acompanhemos. Penso, mamãe Benedita, que não preciso dizer que despertei sob a proteção da vovó Cândida, que me buscara generosamente. Ah, vovó Cândida, a preta véia, veio buscar o menino, o filho, em nome de Maria. Na hora que ele estava cantando para Maria. Tem muito mais coisa que a gente precisa estudar do que ficar aí com o nariz em pé, achando que a gente está na melhor religião, sabe aquele papo de doença? Da doença da vaidade? Tem muita coisa aí para a gente aprender e nós vamos ver muito mais. Continua ele. Senti-me confuso. Por que ele estava confuso? Porque não me achava num ambiente novo, e sim numa continuidade do painel em que nos desenvolvia a existência. Não mudei de plano, estava no mesmo lugar. Fui recebida onde? Na tenda, pela vovó, e estava sendo recuperada onde? Na tenda. A tenda também tem lá no plano espiritual o seu, podemos dizer assim, o seu ambiente de repouso, de preparação para mudanças futuras. Ou melhor, tem um plano espiritual em cima de todas as instituições, não só do centro espírita, não só das tendas de Umbanda, mas das igrejas católicas e da igreja evangélica. Porque não tem cabimento um evangélico desencarnar e aparecer dentro de uma mansão espírita. Ele vai ficar doido. Então ele já fica ali mesmo. Vai ouvir o pastor, aquele outro pastor desencarnado e tal, fica no ambiente. Depois é que a mente vai mudando. Então ele ficou aonde? Estava confuso, porque eu sei que desencarnei, mas não mudou nada. Continuo com a vovó no mesmo espaço. A vovó Cândida passou a elucidar-me. Esses espíritos também elucidam. Declarava a ela que eu recebera um prêmio da Divina Providência. Você vai orar para Maria, tem um mal súbito, desencarne, é um prêmio. Ela vai explicar. Porque se tivesse atado à parede cardíaca de que fora acometido, talvez pudesse acordar em algum hospital da Terra ou em nossa casa para atravessar longo tempo de imobilidade irreversível. O coração estava doente. O modelo organizador biológico, que é o perispírito, plasmou um coração doente. Como se fosse o mata-borrão, o corpo estava fazendo esse processo de limpeza, de purificação. A máquina física não ia continuar. Foi uma benção ele ter desencarnado assim. E ainda mais em oração para Maria.
Continua ele. Hoje, a vovó Cândida me recomenda indagar do seu coração por que motivo a senhora brigou com os nossos protetores, encerrando as nossas atividades, as nossas reuniões. Porque eu desencarnei na praia na hora que estava cantando, você fecha a tenda. Então você frequenta o centro espírita, desencarna, fecha o centro espírita. Porque um desencarna, você fecha a igreja católica, fecha a... Por quê? Porque brigou com os protetores. Além do mais, você não acreditava em Iemanjá? Você não acreditava em Nossa Senhora? Você não acreditava na vovó Cândida? Tu não recebia ela? Tu não sabia que o espírito continua ou não? Ou era animismo? Se você sabia que o espírito continua, porque você dava passagem para eles. Então você acredita na imortalidade, você não acredita que eu estou vivo? Precisava ir no Chico Xavier para ouvir essa repreensão? Tem fé ou não? Acredita na imortalidade ou não? Acredita em Maria ou não? Você não foi saudar Maria? Não foi levar presentes, oferendas e agradecimentos a Maria? Aí a Iemanjá não acredita nisso? Brigou com os nossos protetores? Mamãe, o seu espírito de trabalho não se compadece com essa omissão. Volte, querida mãezinha benedita, às tarefas da caridade, porque o bem a favor dos necessitados vem de mais alto. O bem a favor dos necessitados não vem de Pietro Baldi, não vem de Bezerra de Menezes, não vem de Rustém, não vem de vovó Cândida, não vem de Bezerra de Menezes. Vem do mais alto, o Espírito de verdade, nome desse encontro, que é Jesus. O Deus, ou Yahvé, do nosso planeta. O nosso pai adotivo, como diz Paulo na sua carta aos Efésios. E ele então vai dizer: reúna a nossa família de amigos e companheiros e abra uma vaga para mim. Vou trabalhar lá mediunicamente, ó, de modo que eu consiga estar perto de sua presença. Eu vou usar a sua mediunidade. Ó. Ainda sou inexperiente e preciso aprender a servir. Viram as novas tarefas? Agora eu vou desencarnar, você abre a tenda e eu vou aparecer. E talvez lá não com o nome de Ulisses, mas com o nome de Caboclo. Caboclo das 7 alguma coisa, das penas tais. Tá certo? Ou com um cigano tal. Não é assim? Porque há a necessidade de haver uma compatibilidade do nome com a religião. Abra a tenda, eu vou voltar, mãe. Eu preciso de você. Sou inexperiente. Vai me deixar assim inexperiente? Preciso da tua mediunidade. Peço-lhe tanto quanto ao papai Valdir, para que as nossas tarefas de auxílio aos sofredores sejam reiniciadas. Está mandando formar um centro kardencista, não? Não, reiniciado. A mesma tenda, do mesmo jeito, com a mesma vovó, sob a mesma proteção, do mesmo jeito, cada um na sua medida, cada um no seu tamanho, cada um com a necessidade. Mas em todos os casos, seja lá que religião for, o objetivo, evangélico, católico, umbanda, candomblé, qualquer uma, o objetivo é auxílio aos sofredores. A nossa felicidade se fechou quando seu coração querido cerrou as portas da vida íntima ao trabalho da fé. Foi quando você fechou a porta lá da tenda que a nossa felicidade acabou. A minha, por ver a sua infelicidade, a sua falta de fé. A minha, por não poder continuar o trabalho mediúnico, eu preciso de você. E segundo, o teu desespero. Caiu na infelicidade. E graças a Deus, o nosso Chico Xavier, inspirado pela proteção de Bezerra de Menezes, que é quem cuida desse tipo de recebimento de mensagens, está sob a tarefa de Bezerra de Menezes, e não do nosso querido Emmanuel, é o Chico Xavier que abriu as portas para que a dona Benedita compreendesse e reiniciasse os trabalhos. Bom, então qual é o pensamento da Umbanda para ser reiniciada? O que ela traz? O que ela tem para oferecer à humanidade? Para ser reaberta, ser reiniciados os trabalhos. Primeira palavra, Umbanda. Essa palavra ela foi ditada de boca em boca. Então as pessoas, você vai aonde? Aí como as pessoas eram assim meia vaidosas, né? E não queriam dizer que iam lá naquele lugar, então eu falava de ouvido para ouvido. Eu vou na Umbanda, eu vou na Umbanda. Aí passava de ouvido para ouvido, mas o nome era a Umbanda. A a energia, o A1. Entendeu?
É a energia cósmica dos hindus. É a energia cósmica criadora. É o verbo, é o logos. É a energia criadora. Essa energia criadora e banda, banda é ligação. Há uma ligação dessa energia com a Terra, ou melhor, o serviço de a Umbanda é ligar energias espirituais com a Terra para que os filhos sofredores, os filhos de Maria, o primeiro centro de Umbanda chamava Nossa Senhora da Piedade, e dizia lá o caboclo que fundou o centro, em Neves, em Niterói. O objetivo era que se chamaria Nossa Senhora da Piedade, porque como Maria recebeu na cruz o seu filho em dor, a tenda estava aberta para receber, como Maria, nos seus braços, todos os filhos sofredores. Por isso chamava Nossa Senhora da Piedade. Foi fundada no dia 16 de novembro de 1908, bem antes do meu aniversário, que também é 16 de novembro, sabe, Felipe? E então, 16 é um pouco antes, bem antes. Só existe a brasileira. A religião de Umbanda foi fundada nessa data. Foi fundada precisamente nessa data, tá bem? No caso, então, a ideia é transmitir energia espiritual para a Terra. E esse trabalho é um trabalho do astral, sob a supervisão espiritual de Jesus. Por isso que diz o hino dela. Refletiu a luz divina com todo o seu esplendor. É do reino de Oxalá, onde há paz e amor. Luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz que veio de Aruanda para todos iluminar. A Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz, é a força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avantes, filhos de fé, como a nossa lei não há, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. E hoje tem centros de Umbanda na Argentina e, pasmem, em festa com flores no mar, independente de tsunami no Japão. E é muito legal ver japonês incorporado de preta véia. Muito legal. Eu não preciso dizer a vocês, antes que alguém interprete mal, que nem sou católico, nem umbandista. Apesar de respeitar todas as duas, em pé de igualdade com que eu respeito a religião que hoje professo. E não quer dizer que será que eu vou professar amanhã. Eu posso muito bem voltar para qualquer uma dessas duas, ou qualquer uma outra, e ser tão feliz como eu sou aqui dentro no Espiritismo. Tá certo? Vamos para o caso Clara Nunes. O caso Clara Nunes, está aí uma Iemanjá preta, lindíssima, generosa, beiçuda. Porque se é uma concepção dos africanos, não podia ser branca. Então, está aí a Iemanjá. Mas a generosidade está em qualquer forma, branca, qualquer uma delas, né? Negra. Muito bem. O caso Clara Nunes. Clara Francisca Gonçalves Pinheiro, nasceu em 42, desencarnou em 83, quando foi fazer uma cirurgia de varizes. Depois de tomar uma anestesia, é assim que é dada a sua causa morte. Tá bem? Vamos lá. Aí está uma Iemanjá estilizada, né? A sua irmãzinha Didinha, que criou ela, porque Clara Nunes, o seu paizinho desencarnou, o seu Manuel, quando ela tinha 2 anos. E a sua mãe, a dona Amélia, quando ela tinha 6 anos. E ela foi criada sob a vigilância, o carinho, o amor da Didinha. E logo elas vão se tornar espíritas kardecistas, de ler Evangelho segundo o Espiritismo, fazer culto do lar e receber mamãe Amélia mediunicamente em casa.
Kardecista, essa é a orientação dela. Depois ela também vai gostar de ir à missa, vai querer saber sobre Umbanda, vai querer saber sobre o candomblé, mas toda a sua orientação, do princípio ao fim, kardecista. O que ela segue é o kardecismo. Ah, mas por que ela cantava tanto aquelas músicas? Também dava dinheiro. E são músicas lindas e maravilhosas. E encaixa muito mais na cultura popular do que ficar cantando lá. Foi Allan Kardec que chegou. Ainda faltava, ainda não se havia criado esse tipo de música, tá certo? Vocês estão rindo? Não ri. É fácil não. Superar o pingo d'água do Ariston não é fácil. Mas a gente luta, né? Conseguimos. Alguma coisa. Mas vamos lá. A Didinha vai procurar quem? O nosso Chico Xavier. Aquele instrumento, né, do Espírito de Verdade. Está lá a Didinha. Ela cuidou da Clara, né? Mãe querida agora, mãe adotiva. Puxa, quero ir atrás da Clara. Vamos procurar Chico. Querida Maria, era o nome dela, Didinha. Eu pressentia que o encontro através de notícias seria primeiramente com você. Somente você teria suficiente disposição para viajar de Caetanópolis, aonde que ela nasceu, que antes se chamava Paraopeba, perto lá de Pedro Leopoldo e Uberaba, perto de Pedro Leopoldo e Belo Horizonte, uns 100 quilômetros mais ou menos, e só que o Chico estava, né, em Uberaba, então era uma viagem longa, por isso que ela está falando da viagem longa, não confundam com Pedro Leopoldo. Somente você teria suficiente disposição para viajar de Caetanópolis até aqui, a Uberaba, no objetivo de atingir o nosso intercâmbio. Então, se deu o intercâmbio, vai começar. Descrever-lhe o que se passou comigo é impossível agora. Aquela anestesia suave que me fazia sorrir se transformou numa outra espécie de repouso que me fazia dormir. Voltamos àquele ponto que nós já explicamos. Sempre é assim. E desse dormir ela vai para o sonho. Sonhava com vocês todos e me via de regresso à infância. Cantava. Era uma alegria que me situava num mundo fantástico. Cantava porque desde pequenininho ganhou prêmio nas escolas, gostava de cantar, sobressaía diante das coleguinhas, porque ela só gostava de cantar. Tá certo? Agora, muito bem. Só que ela diz que regressei à infância, regressou cantando. Foi uma morte maravilhosa, porque quando rebobinou a fita, e é normal esse processo de desencarnação do rebobinar a fita, quando rebobinou cantando. E foi para um momento lindo da vida que foi a infância quando cantava. Está aí o seu Paulo César Pinheiro, marido de Clara Nunes, né? Aqui está o túmulo dela, com aquela frase famosa que ele colocou, né? Ela foi para além do luar onde moram as estrelas, né? E, adeus, meu sabiá, voa meu sabiá até um dia. Ele fez essa música quando ela desencarnou. Paulo César Pinheiro é um dos maiores nomes da música popular brasileira de todos os tempos. Tem um repertório imenso. Ele é gravado aí, as suas músicas são gravadas pelos mais importantes músicos da nossa MPB. Casado então com a Clara Nunes, muito bem. E ela então vai lembrar do Paulo. Conte ao nosso querido Paulo a minha experiência. Tantos dias de descanso, ignorando o que vinha a ser tudo aquilo que se apresentava à imaginação por fantasia, que desconhecia como deslindar. Peço a você solicitar ao Paulo, me perdoe, se lhe transmito as presentes notícias com a fidelidade possível. Vai falar na verdade. Vamos ver o que é isso. Mas antes, eu queria fazer uma recordação, quando o Paulo então canta, né? Um dia, um ser de luz nasceu numa cidade do interior, onde chegava e espantava a dor com a força do seu cantar. Sabiá, que falta faz sua alegria, sem você, meu canto agora é só melancolia. Por que melancolia? Ela desencarnou, ele ficou melancólico. Só que casou com a Luciana Rabelo, e casou rápido. E casou rápido com a Luciana Rabelo, que é irmã do grande Rafael Rabelo, grande homem do cavaco e do violão, e casada, e irmã também da Amélia Rabelo.
que encheram a vida de Paulo de música. E como vocês queriam que o Paulo vivesse? Sem música e sem Clara. Melancólico. Então casou com a Luciana. O homem tem que fazer assim. Morreu a mulher, casa rápido. Não fica melancólico. E eu me lembro de um amigo meu, que foi no meu casamento, que era da Federação Espírita de Niterói, que aquela idade pede para a gente não declinar o nome. Naquela época ainda existia a Federação Espírita no estado do Rio de Janeiro. Né? E esse amigo, de repente, sumiu. E eu comecei a ligar para a casa dele e as pessoas, não é aqui, não mora aqui, não está aqui. E me tratavam mal. Até que eu insisti, falei, eu quero falar com ele. Não está mais aqui, foi para Pernambuco. E eu, sem orientação, naquela época era catálogo mesmo, procurei no catálogo, liguei para lá, etc. Falei com a telefonista e pá, achamos lá o nome dele na lista telefônica. E liguei para ele. E foi uma festa. Ei, Jorge, como você me encontrou aqui? O que houve? Eu estou ligando lá para sua casa, as pessoas lá não me atendem bem, ninguém quer dizer nada sobre você. Ah, são os meus filhos, estão muito chateados. Porque quando a minha mulher morreu, eu casei logo imediato. Um mês depois eu casei. E aí eles não gostam de mim. Você acha errado, Jorge? Eu não acho nada, rapaz. Você está feliz? Eu estou. Jorge, olhe bem. Eu procurava minhas meias, não achava. Agora estão tudo enroladinha na gaveta. Tudo dobradinha, certinha. Tu imagina o cara que quer procurar a gaveta. Procurar meia, não acha. Botar a gaveta, não acha. Vai em casa. Resolve a parada. Tá certo? Então ele estava melancólico. E aí casou com quem? Com a Luciana Rabelo. Encheu ele de música. É participação de Maria, generosa na vida da gente. E participação de Clara Nunes, trazendo almas assim para a vida da pessoa. E ele então, inspirados na comunicação de Chico Xavier, ele vai falar essa passagem lindíssima que é toda mediúnica. Canta, meu sabiá, voa, meu sabiá, adeus, meu sabiá, até um dia. E essa expressão, até um dia, foi a mesma que o nosso Camilo Flammarion usou no túmulo de Allan Kardec, até breve. Então, a vida continua. E onde que está isso? Na mensagem do Chico que chegou na mão dele. Continua ela falando. Acordei num barco engalanado de flores. Até a expressão que ela usa, engalanado de flores, era mesmo do samba que ela gravou. Toda a corte engalanada, transformando o mar em cor. Eis o império enamorado, chegar à morada do amor. Ogum, Tema, Labocaiala e Sobá, que são nomes das rainhas do mar. Muito bem. Então, acordei num barco engalanado de flores, seguido de outras embarcações, nas quais muitos irmãos entoavam hinos, que me eram estranhos. Hinos em que o amor por Iemanjá era a tônica de todas as palavras. Isso é a palavra de Chico Xavier. Os amigos que me seguiam falavam de libertação e vitória. Falar de libertação é claro, você está desencarnando. De vitória é você venceu a sua encarnação. Aquilo que foi planejado. Legal? O Vitória fala disso. Agora, hinos para Iemanjá. Que hinos são esses? Eu me lembrei de mais um, está aqui. Ó. Eu vi um pescador ajoelhado na beira da praia. Eu vi um pescador ajoelhado na beira da praia. Ele fazia uma linda prece à nossa mãe Iemanjá. Sereia, ô sereia, saia do mar e vem cantar na areia. Músicas como essa, os barquinhos, você imagina você desencarnar assim, você num barquinho cheio de protetores, uma porção de outros barquinhos com outros protetores, cantando com ela, cantando para Iemanjá. Mãe zelosa, ficou claro? Rogai por nós na hora da nossa morte, agradeçamos a Jesus e a Maria pela Ave Maria. O nosso Paulo se fazia o centro das minhas recordações. Queria-o ali. Só que ver se ele queria estar ali também. Né? E aí? Senhor Ariston, me responda. Issa canta através de Chico Xavier. Queria Ariston ali. Ariston ia? Muito bem.
O nosso Paulo se fazia o centro de minhas recordações. Queriam ali, naquela abordagem maravilhosa, pois os barcos se abeiravam de certa praia encantadoramente enfeitada, de verdes, nas plantas bravas que a guarneciam. E aí vai aparecer um espírito imenso, maravilhoso na vida dela e que ela cantava, repare. Quando o barco que me conduzia ancorou suavemente, uma entidade de grande porte se dirigiu a mim com paternal bondade e me convidou a pisar em terra firme. Aí vocês vão ver que entidade é essa, já já ela vai dizer aonde que ele mora, aonde que essa entidade mora. E automaticamente te leva para aquela passagem. Foi Beira-Mar quem chamou, chamou mesmo. Foi Beira-Mar. Muito bem. Ali estavam meu pai Manuel e a minha mamãe Amélia, lá na terra firme. A entidade poderosa, vieram do barco cantando, apanharam ela e entregaram para o papai e para a mamãe. Papai e mamãe que davam as comunicações, a mamãe Amélia, né? Lá do kardecismo, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, do culto do Evangelho no lar. Imagina o impacto, imagina a vitória. Os abraços que nos assinalavam, as lágrimas de alegria pareciam sem fim. Né? Agarrar papai, mamãe, abraçava caramba, uma farra, né? Uma farra astral. Está aí a certidão, o nome do papai, ó, Chica danado, né? Papai Manuel, mamãe Amélia, ela nasceu mesmo lá em Paraopeba, que hoje é o Caeternópolis, que depois mudou de nome. Muito bem. Agora, há entidades que trouxeram ela, inclusive aquela principal de grande porte, vai voltar para o fundo do mar. Ah, então tem entidades de grande porte e outras que moram no fundo do mar. E quando os nossos irmãos de Umbanda e de Candomblé e de outras religiões vão saudar a Iemanjá e outros orixás na beira do mar e veem entidades, elas estão na sua ambiência. E quando o Espiritismo nos fala, através do nosso querido André Luiz, ou mesmo de Dr. Bezerra, no livro Voltei, de Irmão Jacó, quando ele faz a desencarnação de Fred Figner, levando para a beira do mar, para apanhar fluidos do mar, porque diz André Luiz que água e movimento espalha a bênção, e água e movimento carrega fluidos negativos, por isso que não há nada melhor do que orar cantando, tomando banho. Você recebe um impacto fluídico imenso. Tá certo? Nesse caso, as entidades vão voltar para o mar. Então, tudo isso tem que deixar de ser misterioso e a gente começar a estudar outra vez. Por isso que diz a música, o mar misterioso, mar, que vem do horizonte, é o berço da sereia, lendário e fascinante. Nós temos que tirar a lenda e ver o que significa, e o Chico Xavier vai explicar. Ali, lá com a mamãe e com o papai, passei o convívio dos meus pais, e os meus guardiões retornaram para alto mar. Residência deles. Tudo bem? Agora ela continua. Peço a você confortar o nosso Paulo e dizer-lhe que não perdi o sonho do meu filhinho, que nascesse na terra de nossa união e de nosso amor. Porque o sonho de Clara Nunes era ter um filho. E ela não teve o filho. Mas agora ela mantém um sonho. Diga que não perdi o sonho. O futuro é luz de Deus. Quem sabe virá para nós uma vida renovada, diferente, na qual possamos realmente pertencermos para as minhas lindas realizações. E hoje, lá na cidade de Caeternópolis, ligado, anexo ao Centro Espírita Paulo de Tarso, existe a creche Clara Nunes. E agora as criancinhas, diante da imagem de Clara Nunes ou da foto de Clara Nunes, cantam as músicas dela. Você imagina ela que tinha um sonho de ter um filho. Ela agora tem uma creche. Vale a pena desencarnar. Vale a pena. Ela agora tem uma creche e as criancinhas lá cantam as músicas dela. Vocês querem mais alegria? Uma vitória, como os espíritos falaram. Tá certo? A cigarra, continua ela pelo Chico, a cigarra, por vezes, canta com tanta persistência em louvor a Deus e à natureza, que se perde nas cordas que lhe coordenam a cantiga, caindo ao chão desencantada. Por que ela está fazendo essa comparação? Porque foi o disco que saiu antes dela desencarnar.
chamada A Missão, e que tem a música A Missão, que fala da cigarra, e que diz que ela não teve tempo de trabalhar porque desencarnou. E nesse disco tem a música A Missão, que é o carro-chefe do disco, que fala dessa cigarra, que age assim, que era o caso dela. O próprio Paulo estava compondo aquilo que já ia acontecer com a desencarnação dela, e ela volta dizendo isso. E está aí a música, o meu canto é uma missão, tem a força de oração, e eu cumpro o meu dever, é missão. Por isso que o Espírito disse que foi vitória. Eu cumpro o meu dever, aos que vivem a chorar, eu vivo para cantar e canto para viver. Quando eu canto, a morte me percorre, e eu solto um canto da garganta, que a cigarra quando canta morre, e a madeira quando morre, canta. A cigarra de volta. E ela cantava, já anunciando a própria desencarnação dela. Era a música para a morte. E ela vai dizer isso. E pasmem, ela vai dizer que não morreu por causa da anestesia. Morreu por causa do coração, que não aguentou mais os cânticos maravilhosos, que tanto se abriu, mas tanto se abriu para cantar coisas maravilhosas, que depois não suportou mais em entrar na grade física, e ela desencarnou. Acompanhe. O meu coração, da visa física, não suportou a extensão das melodias que me faziam viver. E, numa simples renovação para tratamento justo, cuidar de varize e da beleza é caridade. E ela mesmo dizia, cantora tem que ter perna bonita. Então, diz ela, é operação tratamento justo, me fez repousar nas maravilhas diferentes que eu fui conduzida. Então, que grande acontecimento aconteceu lá, foi no coração dela, que se expandiu tanto, e que a anestesia foi apenas um favorecimento para ela se desprender. E é tanto verdade, que ela mesma canta, galo cantou às 4 da manhã, céu azulou na linha do mar, vou-me embora desse mundo de ilusão, quem me vê sorrir, não há de me ver chorar. Vou-me embora desse mundo de ilusão, quem me vê sorrir, não há de me ver chorar. Existe música mais espírita do que essa? E não há de ver chorar, e não chorou, porque desencarnou, e inclusive com a informação de que estava cantando, recordando as músicas da infância. No entanto, há algo em Clara Nunes que abre muito mais o coração. Há algo nela que amplia de tal forma que o canto toma o coração num incêndio tal que realmente é difícil depois, num trânsito como esse, você faltar ao corpo. Como me falta um gogó para isso, eu queria compartilhar esse momento com vocês, pedindo a Regina para me ajudar aqui. Você não é a Regina, não? Não, é aqui em cima. O negócio de ficar embaixo é coisa de Salomão, não quer fazer a palestra. Então, uma das explicações desse coração amplo de Clara Nunes está numa das composições mais lindas que ela deixou para nós, mostrando o que acontece realmente com o coração de quem vibra em amor. Eu vou pedir a Regina para dividir isso com vocês, tá? Eu vos peço a caridade, benevolência, indulgência e perdão, tá? Com a ajuda de vocês também, então. Raiou, resplandeceu, iluminou. Na barra do dia o canto do galo ecoou. A flor se abriu, a gota de orvalho brilhou quando a manhã surgiu. Nos dedos de Nosso Senhor a paz amanheceu sobre o país, e o povo até pensou que já era feliz, mas foi porque para todo mundo pareceu que o menino Deus nasceu. A tristeza se abraçou com a felicidade, entoando cantos de alegria e liberdade.
Parecia um carnaval no meio da cidade que me deu vontade de cantar pro meu amor. Raiou, resplandeceu, iluminou. Na barra do dia o canto do galo ecoou. A flor se abriu, a gota de orvalho brilhou quando a manhã surgiu. Nos dedos de Nosso Senhor a paz amanheceu sobre o país. E o povo até pensou que já era feliz, mas foi porque pra todo mundo pareceu que o menino Deus nasceu, que o menino Deus nasceu. Mais uma. Que o menino Deus nasceu. Depois eu só quero ver no final da palestra esse negócio de pausa aí. Pá. Tem o sumo tremendo dela. Ó, não precisa dizer que o menino Deus é o nascimento lá pela Maria, a primeira parte que nós estudamos da Ave Maria, né? Já explicamos o nascimento do menino Deus, quem é esse Deus, que é Jesus, não é isso? Muito bem. Então, vamos para o último caso, que é o caso Nossa Senhora da Abadia. Isso aconteceu já no finalzinho, nos últimos anos de Chico Xavier, aqui entre nós. Era o dia 15 de agosto de 1998. Faltava, então, 3 para 4 anos para a desencarnação dele. A Maria solicita ao Chico prestasse uma homenagem ao seu filho, Nosso Senhor Jesus. Maria aparece para ele no dia de Nossa Senhora da Abadia, que é a padroeira de Uberaba. Nossa Senhora aparece para o Chico e diz: meu filho, presta uma homenagem ao meu filho Jesus. Olha o que vai acontecer. Chico, emocionado, via também a figura excelsa de Jesus, pedindo a ele que prestasse uma homenagem à sua mãe, a mãe de todas. Tem que prestar uma homenagem, a Maria pede ao filho. Aí o filho chega e diz: prestar uma homenagem à mãe. E aí quem deve? Como é que eu vou fazer? Aí aparece o doutor Bezerra de Menezes e elucida o caso. E o doutor Bezerra, segurando a emoção de Chico, Bezerra, o legionário, filho de Maria, né? Bezerra segurando a emoção dele, diz assim: olha, tudo começou com Maria. Quando, lá nas bodas em Caná da Galileia, ela disse: falta vinho, meu filho. Ele disse: mas mãe, ainda não chegou a minha hora. E ela, é mãe, né? Não chegou a hora, menino. Mandou os servos prepararem as talhas. Eram 6 talhas, 36 metretos, fazendo a conversão, dava cerca de 700 litros de vinho. E Jesus transformou a água em vinho. E foi o vinho mais generoso que nunca se tomou assim em Israel. E é interessante, e de graça. E interessante que na hora que ela manda preparar as talhas, ela fala para os servos, diz doutor Bezerra: fazei tudo quanto ele vos disser. Se fazei tudo quanto ele vos disser, não é para me obedecer, para obedecer a Jesus. E se Jesus aparece mandando o Chico, prestar uma homenagem a Maria, ele tinha de obedecer a Jesus pela própria iniciativa de Maria. E ele faz isso. Chico, então, atende a Jesus e dita pela fala, psicofonia, pela fala, e que é dele, não é nem psicofonia, ele, a alma dele, atende a Jesus e dita pela fala uma revisitação da Ave Maria. Então ele faz uma Ave Maria. Só que, pela emoção, o impacto foi tal que algumas palavras ficaram engasgadas. Algumas palavras também ele não filtrou na grandeza que precisava ser filtrada. E o doutor Bezerra de Menezes, cerca de uns 2 meses e pouco depois, vem e, pelo lápis do Chico, ele agora mais emocionalmente equilibrado, vai ditar a coisa como deveria ser, ao pé da letra. E eu trouxe aqui para vocês, as próprias palavras de Bezerra de Menezes, na letrinha de Chico e na assinatura de Bezerra.
Ave Maria, Mãe de Jesus, cheia de graças. Bendita seja entre as mulheres. Bendito seja o fruto divino do vosso divino ventre que nos trouxe Jesus. Assim seja com Jesus e por Jesus. O Senhor abençoe as nossas orações, pela tranquilidade de nossas legiões. Assim seja, Bezerra de Menezes. Então nós começamos com metade da Ave Maria, depois com a segunda parte, Bezerra vai reunir todas de uma vez só. E para não deixar de ser fluidista, ele vai falar do ventre divino dela e do fruto divino. Fruto é o corpo, o ventre é o ventre, só que é divino. Se é divino, não é físico, porque foi o ventre perispirítico de Maria, diz Rustem, quem deu os fluidos para formar o perispírito de Jesus. Logo, o fruto, o perispírito também divino ou espiritual. O ventre de Maria, fluidos espirituais. O fruto, o perispírito de Jesus, fluidos espirituais. Só depois, com esse perispírito fluídico, é que ele vai unir a vide e os trigais, o fluido, para formar o corpo físico ou materializado. Então, Bezerra pegou em detalhes, se não fosse Bezerra. Tá certo? Então, meus queridos, era isso daí que eu queria passar para vocês. Foi uma alegria estar aqui nesse encontro, é uma alegria falar de Maria, trazer essa alma bondosa e que ela inspire os nossos congressos, inspire a nossa vida, inspire os trabalhadores aqui que realizaram esse congresso abençoado, não é isso? Inspire o nosso querido Maurício Crispim para que ele prossiga em nome dessa mãe bondosa. Mais do que bondosa, essa mãe zelosa, que zela por nós com tanto carinho, com tanto cuidado, inclusive no momento mais importante, dadas as nossas fraquezas, nós pecadores que precisamos, que é agora e na hora da nossa morte. Entre as santas, mais santas foste ungida, Senhora da divina providência, cristal de rutilante transparência, que alumia e apacenta as nossas vidas. Nos jardins do Senhor foste escolhida, e apontada como anjo de clemência, para sofrer a cruz em coerência da humanidade em luta enraivecida. Virgem Maria, excelsa companheira, ai de nós, dadivosa mensageira, se não foras conosco no caminho. Ai de nós, se o teu hálito bendito não soprasse as correntes do infinito, se o teu manto não fosse o nosso ninho. Fique com Deus, muita paz e me incluo nas orações de vocês, tá?